Eu sabia no instante em que o oficial na porta disse: "Seu nome não está na lista." Meu pai estava a poucos metros de distância, com um sorriso de escárnio, como se estivesse esperando por isso. "Ela nem foi convidada", ele murmurou para um colega, alto o suficiente para eu ouvir. Essa ferroada não era nova. Era a mesma ferida que eu carregava por toda a minha vida, a filha esquecida, o rosto apagado, a filha que nunca era boa o suficiente. Meu nome é Lia Carter. E naquela noite, no baile da Marinha, onde minha família tentou me apagar de vez, eu decidi que entraria usando a verdade nos ombros, a verdade que eles nunca mais poderiam silenciar. A vida militar significava caixas de mudança empilhadas na garagem e escolas novas a cada 2 anos. Mayport, San Diego, Yokosuka. Nossas vidas eram medidas por bases e alojamentos. Durante tudo isso, meu pai se portava como o modelo perfeito de um oficial da Marinha, e ele fez questão de que o mundo visse meu irmão Thomas como o herdeiro de seu legado. Quando Thomas recebeu sua nomeação para a academia, o quintal parecia uma área de desfile. Bandeiras alinhadas na cerca, vizinhos comemorando com cervejas, e meu pai brindando como se a vitória já tivesse sido conquistada. Eu estava em um canto com a minha própria notícia, primeiro lugar em uma competição nacional de ciberdefesa. Mas quando eu mencionei, meu pai apenas deu um aceno distraído, com as palavras: "Que bom, mas não é uma patente." A forma como a multidão rugiu por Thomas, e como a minha conquista desapareceu na fumaça da churrasqueira, deu o tom para os anos seguintes. O que mais doía não era a ausência de aplausos. Era o silêncio que me dizia, repetidas vezes: "Você nunca será suficiente a menos que se encaixe na minha definição de um combatente." Essa verdade se aprofundou uma noite, anos depois. Eu tinha acabado de ser promovida a capitã de fragata, com as ordens ainda dobradas na minha bolsa, quando ouvi meu pai conversando na cozinha com um antigo companheiro de navio. "Lia é inteligente", ele disse. "Mas ela não é uma combatente." Ele não tinha ideia de que eu estava no corredor, ouvindo cada palavra. Aquele momento me marcou. Não foi raiva que se instalou. Foi clareza. Eu parei de esperar por aprovação e comecei a construir uma carreira nas sombras, onde as vitórias não rendiam fotos e onde eu podia me destacar sem o peso das expectativas dele. Aquela frase que ouvi se tornou a faísca que me impulsionou a provar, não a ele, mas a mim mesma, que a força não é forjada apenas nas linhas de frente. 3 dias antes do baile, verifiquei minha caixa de entrada para a confirmação do RSVP. Em vez de confirmado, a mensagem brilhava de volta: "Sua reserva foi cancelada." Eu sabia que não tinha cancelado. Relia 2 vezes, o tom educado da rejeição se retorcendo como uma faca. Mais tarde, naquela noite, enquanto eu navegava no bate-papo da família, abri um anexo que não era para mim. Era um PDF com a planta de assentos do baile. Nomes organizados em letras garrafais. Meus pais, Thomas, a esposa dele. O meu próprio nome riscado com uma linha vermelha. Nenhuma explicação, nenhum acidente, apenas apagado. Essa descoberta deveria ter sido bastante para eu entender. Mas o golpe final veio quando ouvi o que o programa incluía. Eles planejavam exibir um vídeo de homenagem intitulado O Legado dos Carter. Curiosa e inquieta, procurei um rascunho. Cena após cena passava na tela. Meu pai em seu uniforme de comando, Thomas em seu uniforme de academia, feriados em família, promoções, desfiles. Mas em cada foto onde eu uma vez estive, eu havia sido cortada, aparada ou completamente desbotada. Era como se eu nunca tivesse existido na história de nossa família. Isso não foi um erro. Foi uma reescrita deliberada. Eles não me excluíram apenas da planta de assentos. Eles me editaram da história da família. Sentada no meu carro, com o vídeo passando no meu telefone, o frio da traição se instalou mais profundamente do que o vento do rio lá fora. Isso não era negligência. Era intenção, e a intenção exigia uma resposta. Eu me acomodei em um canto do lounge do hotel. O zumbido baixo de conversas ao meu redor se misturava com a música fraca que vinha do salão de festas. Através da parede de vidro, eu podia ver fileiras de uniformes entrando, sapatos polidos refletindo a luz do lustre,
fitas e medalhas cintilando sob os candelabros. O próprio ar parecia carregar um ritmo de ordem e pertencimento, um que me disseram repetidas vezes que não me incluía. Enquanto eu ajeitava meu assento, um homem mais velho em roupas civis, mas com a postura inconfundível de alguém que viveu a vida inteira de uniforme, parou na minha frente. Ele pressionou algo pequeno e pesado na minha palma. Uma moeda de desafio gravada com o emblema de uma reunião dos chefes mestres da Marinha. A voz dele era áspera, firme. Muitos militares mergulhadores profissionais estão aqui hoje à noite. Mantenha a cabeça erguida. Então ele seguiu em frente antes que eu pudesse responder, deixando-me com o peso frio da moeda queimando contra a minha pele. De dentro do salão de festas, o som abafado de um teste de microfone chegou ao lounge. Eu ouvi o mestre de cerimônias ensaiando as falas. Todos os oficiais Carter para a primeira fila. Meu pai, meu irmão, os nomes deles ecoavam na chamada. O meu estava notavelmente ausente. Não foi um esquecimento. Eles haviam me roteirizado para fora, como se eu nunca tivesse usado o uniforme. A porta se abriu novamente, e um chefe mestre da Marinha passou, com passos precisos e decididos. Por um momento, seus olhos se fixaram nos meus, firmes, avaliando. Ele diminuiu a velocidade o suficiente para deixar o reconhecimento piscar em seu olhar. Então, sem uma palavra, ele continuou pelo corredor. O silêncio daquela pausa carregava mais peso do que qualquer cumprimento. Ele sabia de algo, ou pelo menos suspeitava. Eu fechei os dedos em volta da moeda até que suas bordas ásperas pressionassem minha palma. Pela primeira vez naquela noite, eu senti algo mudar dentro de mim. Não era exatamente conforto, mas uma força silenciosa, como um sinal na escuridão de que alguém, em algum lugar, já poderia saber a verdade. E ainda assim, através do vidro polido, eu ainda podia ouvir o riso, a conversa, as falas ensaiadas de um programa onde eu tinha sido apagada do roteiro muito antes do primeiro convidado chegar. A sala de recepção da família cheirava levemente a vinho e madeira polida, suas paredes alinhadas com fotos emolduradas de antigos comandantes. Eu não tinha planejado ficar ali, mas a virada de um corredor me colocou cara a cara com as duas pessoas que haviam definido a noite, meu pai e meu irmão. Eu falei antes que qualquer um deles pudesse me dispensar. Eu vim parabenizar vocês dois. Não estou aqui para competir. Minha voz era firme, calma, mas caiu como um desafio no ar pesado. A resposta do meu pai foi imediata, curta e fria. Você escolheu computadores, não combate. Aqui fora, não há lugar para forasteiros. Ele não levantou a voz, mas suas palavras cortaram com a certeza de alguém que as havia ensaiado 100 vezes. Thomas se mexeu desconfortavelmente, os olhos passando de mim para o nosso pai. Finalmente, ele se inclinou mais perto, com a voz mais baixa e incerta. Foi ela. Ela mudou seu RSVP. A mãe não queria confusão. Ela achou que seria mais simples. O significado atingiu com o peso do aço. Minha madrasta, aquela que sempre sorria de forma tão brilhante para mim, havia entrado no sistema e silenciosamente transformado o confirmado em cancelado. Eu voltei meu olhar para meu pai, procurando por negação. Por indignação. Ele não ofereceu nenhuma das duas. Apenas uma longa expiração, os ombros pesados de resignação. Tudo corre mais suavemente quando você não está na foto. A sala ficou em silêncio depois disso, o tipo de silêncio que não deixa espaço para protesto. Eu senti o peso da moeda ainda no meu bolso, as bordas pressionando minha coxa, como se me lembrassem que minha verdade não precisava ser gritada naquela sala para ser ouvida. Então eu saí sem dizer mais nada. Meu coração carregava a contusão da traição. Mas minha mente já estava se afiando. Eu não precisava discutir. Não precisava implorar para que eles me reconhecessem. Quando o momento chegasse, a própria Marinha falaria por mim. E falaria mais alto do que qualquer brinde ou vídeo de homenagem jamais poderia. A banda do salão de festas estava tocando a abertura quando o telefone seguro no meu bolso vibrou como um marimbondo preso. Eu saí por uma porta lateral para o terraço. O ar da noite cortava afiado.
Um oficial de serviço atendeu, com a voz tensa. Almirante, submarino de ataque relatando anomalias de sonar na costa. Solicita orientação imediata. Eu apoiei uma mão no corrimão, os olhos na água escura além das luzes do hotel. Mude o conjunto de sonar para o canal Bravo, eu disse. Cada palavra curta e clara. Comando de sobrescrita Águia. Confirme fail safe. Em seguida, mantenha o padrão até eu liberar a chamada. Sim, senhora. A linha clicou. O zumbido da banda retornou sob o ruído do tráfego e do vento do rio. Uma dobradiça rangeu. Eu me virei. Na porta, um chefe-mestre da marinha estava meio na sombra, lendo-me da maneira que apenas alguém daquele mundo consegue. O apelido não era para ouvidos públicos. Ele ouviu mesmo assim. Seu rosto não registrou surpresa, apenas certeza. Ele deu um único aceno quase imperceptível, como se uma pergunta há muito tempo respondida finalmente tivesse encontrado um rosto. Eu guardei o telefone no bolso, meu pulso se acalmando. A noite não era apenas um teatro familiar. A verdade já estava se movendo pela sala, silenciosa e imparável. Lá dentro, as luzes diminuíram e a tela se acendeu. O legado dos Carter, aplausos, depois silêncio. A filmagem rolou. Dias de comissionamento, cerimônias de mudança de comando, natais borrados com festões e uniformes brancos, quadro após quadro, e onde eu me lembrava de estar, as linhas de corte me haviam excluído perfeitamente. Uma vida editada em espaço negativo. Do canto onde as mesas dos chefes mestres se aglomeravam, um murmúrio surgiu. Não está faltando alguém, uma voz disse, baixa, mas audível. Cadeiras se moveram. Algumas cabeças se viraram, escaneando a sala em vez da tela. Os olhos deles me encontraram na última fila. O reconhecimento passou entre nós como um sinal de mão. O vídeo terminou com aplausos educados. O mestre de cerimônias subiu, com um sorriso forçado. Todos os oficiais Carter, por favor, venham à frente. Eu ajeitei a linha do meu colarinho e senti o peso se instalar nos meus ombros. Sólido como a verdade. A sala se estreitou para um corredor e o clique medido dos meus saltos no chão polido. Sem discursos, sem acusações, apenas movimento. Eu saí das sombras e entrei na linha central. O tipo de caminhada que você faz quando a discussão já acabou e você escolheu deixar os fatos dizerem tudo. O mestre de cerimônias tinha acabado de levantar a voz acima do sussurro do salão. Todos os oficiais Carter, ele começou. As palavras ensaiadas, polidas, destinadas a coroar a narrativa familiar que me havia apagado de suas páginas. Mas antes que a frase pudesse ser concluída, um comando detonou do outro lado do salão, profundo e inabalável. Almirante Águia, primeira fila. A voz do chefe-mestre carregava a autoridade de campos de batalha, não de banquetes. Cadeiras rasparam em uníssono. Um trovão de madeira e metal no chão polido. Em menos de um segundo, 300 oficiais da Marinha estavam de pé, uma parede de reconhecimento silencioso se levantando em formação perfeita. As fileiras se separaram de forma limpa, deixando um corredor aberto do fundo da sala direto para a primeira fila. Eu avancei, o clique dos meus saltos ecoando como um metrônomo para os anos que eles tentaram me cortar da imagem. Cada passo carregava o peso de aniversários perdidos, fotografias cortadas e convites silenciosamente retirados. Eu não precisava falar. O som da disciplina, o rugido da tradição se movendo para abrir espaço para mim, disse mais do que palavras jamais poderiam. Meu pai congelou no meio do brinde, o copo suspenso, os olhos arregalados e inabaláveis. O rosto da minha madrasta empalideceu, o triunfo que ela tinha usado a noite toda desmoronando em silêncio. Thomas inclinou a cabeça, os lábios tremendo como se as palavras o tivessem abandonado. O corredor se alargou enquanto os oficiais mantinham sua postura, ombros quadrados, medalhas cintilando sob os lustres. A presença deles não era cortesia. Era testemunho. Eles sabiam quem eu era, o que eu tinha feito, as chamadas que eu tinha feito que os trouxeram para casa vivos. Na frente,
O mestre de cerimônias vacilou, seu roteiro se dissolvendo em suas mãos. Ele engoliu em seco, o microfone tremendo diante de seus lábios. Senhoras e senhores, sua voz rachou, então se firmou com reverência. Contra Almirante Leah Carter. Os aplausos rolaram pela sala, espalhados no início, depois crescendo. Mas isso não importava. O verdadeiro momento já havia acontecido. O reconhecimento não estava nas palmas. Estava na disciplina de 300 guerreiros que escolheram se levantar no ritual inquestionável que reescreveu a história ali mesmo no chão do salão de festas. Eu me sentei no espaço que eles haviam aberto para mim, os ombros quadrados sob o peso das estrelas. Pela primeira vez em uma vida de ser empurrada para o lado, não havia como confundir. O silêncio, a postura, o trovão daquelas cadeiras se movendo. Juntos, eles já haviam declarado a verdade mais alto do que qualquer legado familiar jamais poderia. Quando o programa diminuiu e a multidão começou a se dispersar em grupos de conversa, eu me levantei do meu assento e atravessei o chão polido. A tensão no meu peito não era mais raiva. Era certeza. Minha madrasta estava perto da frente, suas pérolas captando a luz, seu sorriso congelado como se ainda estivesse tentando manter a noite unida. Eu parei bem na frente dela. Minha voz estava calma, até quase gentil. Você vai parar de reescrever a verdade de agora em diante. Os olhos dela desviaram para baixo, os ombros se contraindo, e pela primeira vez naquela noite, o triunfo em sua postura desabou. Ela não discutiu, não protestou. Ela apenas pressionou os lábios em uma linha fina, como se o silêncio fosse o único escudo que lhe restava. Antes que o momento pudesse se prolongar, uma figura se interpôs entre nós. O chefe-mestre, que havia chamado a sala para a ordem antes, colocou algo pequeno e pesado na minha mão. Estava frio contra a minha palma. A gravação inconfundível, uma moeda de desafio com as palavras Maré da Águia. Sua voz era baixa, mas carregava o peso de homens que viram a morte e voltaram. Nossa equipe te deve uma vida, ele disse. Talvez mais de uma. Eu fechei os dedos em volta da moeda, as bordas pressionando fundo na minha pele. Gratidão não era algo que eu esperava, mas naquele instante, ficou claro. Os homens que importavam já sabiam. A sala ficou agitada, os convidados começando a pegar casacos e copos, mas eu caminhei direto para o pódio e parei atrás do microfone. O mestre de cerimônias me olhou nervosamente, incerto, mas eu levantei a mão. Eu não precisava da permissão dele. Eu falei por menos de 90 segundos. Não vou recontar medalhas ou listar operações. A noite de hoje não é sobre mim. É sobre as pessoas que mantêm a luta viva, mas raramente são vistas. Os engenheiros que consertam um sistema antes que ele falhe. Os médicos que seguram uma mão sangrando em silêncio. Os analistas de inteligência cujo trabalho salva vidas sem jamais serem nomeados. As equipes de logística que movem montanhas sem aplausos. Estas são as vitórias invisíveis que mantêm esta marinha unida. Eu deixei as palavras pairarem, sem pressa para preencher o silêncio. Este uniforme não é usado apenas sob os holofotes. Ele também é usado nas sombras. E essas sombras merecem ser honradas. Por um momento, a sala ficou em silêncio. O tipo de quietude que puxa cada respiração para o mesmo ritmo. Então aconteceu. A reviravolta que ninguém roteirizou. Não foram apenas os oficiais desta vez. Dos vice-almirantes com fileiras de fitas aos jovens alferes recém-formados. A sala inteira se levantou, cadeiras se movendo novamente, não com choque, mas com resolução. Eles não se levantaram por mim. Eles se levantaram pelos anônimos, pelos não mencionados, pelas pessoas cujas histórias nunca chegaram a vídeos familiares brilhantes ou programas cuidadosamente curados. E naquele momento, os aplausos que rolaram como um trovão não eram sobre a filha que eles uma vez tentaram apagar. Era sobre todos que já serviram em silêncio e foram esquecidos. A ovação aumentou, e eu me afastei do pódio, a moeda de desafio ainda na minha mão. Ela parecia diferente desta vez, como se o peso dos anos tivesse mudado dos meus ombros para a própria sala. Pela primeira vez,
O reconhecimento não foi direcionado a mim como uma exceção. Ele foi lançado para todos, onde sempre pertenceu. Meses depois, eu dirigi pelas ruas familiares de Chesapeake, o ar de inverno afiado o suficiente para picar minhas bochechas enquanto eu entrava na garagem do meu pai. A casa de tijolos parecia inalterada, mas eu sabia que algo lá dentro tinha mudado. Quando entrei na sala de estar, a primeira coisa que vi foi o armário de exposição. As fotografias e medalhas que uma vez foram cuidadosamente arranjadas para destacar apenas o caminho de Thomas agora contavam uma história diferente. Minha medalha com fita estava na prateleira central, posicionada ao lado do retrato de Thomas da academia. Sem espaços vazios, sem molduras editadas. Não foi um grande anúncio, mas era a prova inegável de que alguém havia me colocado de volta no meu lugar. O jantar teve um tom diferente naquela noite. A mesa que tantas vezes foi preenchida com silêncio ou conversa educada de repente estava viva com perguntas. Meu pai, que uma vez desconsiderou tudo fora do combate, se inclinou para a frente e perguntou com sincera calma: como realmente funciona? Liderar equipes espalhadas por oceanos. A voz dele não era cética. Pela primeira vez, era curiosa. Thomas se sentou na minha frente, seu garfo descansando no prato, seus olhos evitando os meus até que ele finalmente falou. Passei a vida inteira tentando ficar à sua frente, ele admitiu, seu tom mais vulnerável do que eu jamais tinha ouvido. Mas a verdade é que eu nunca pude. E percebi que não preciso. As palavras dele não eram pesadas com derrota, mas com alívio, como se estivesse largando um fardo que carregava por tempo demais. Eu sorri, não com triunfo, e não com amargura. Não era sobre vencer. Era sobre finalmente respirar sem o peso da comparação. Eu contei a eles o que podia e tracei uma linha sobre o que não podia. Algumas histórias sempre permaneceriam trancadas atrás de autorizações de segurança, sob a sombra do nome Águia. Eu deixei essa fronteira clara e, pela primeira vez, ninguém insistiu para ir além dela. Eles acenaram, aceitando o silêncio como parte da verdade. Mais tarde, naquela noite, eu voltei para o meu carro. Os faróis cortando um caminho estreito pela escuridão de Chesapeake. Ao atravessar a Jordan Bridge, o rádio chiou com uma atualização de notícias. Um submarino havia retornado em segurança ao porto após uma patrulha bem-sucedida. Eu segurei o volante. O zumbido do motor firme sob minhas mãos. As palavras não eram para mim, mas eu sabia que as impressões digitais silenciosas do meu trabalho estavam em algum lugar naquele sucesso. Eu não precisava de uma manchete, um brinde, ou mesmo da medalha cintilando no armário do meu pai. O maior reconhecimento já havia chegado na noite em que eu entrei no salão de festas em uniforme de gala completo, com 3 estrelas prateadas nos meus ombros, sem pedir a permissão de ninguém para existir. Minha família estava apenas agora aprendendo a colocar a verdade de volta em seu devido lugar. Mas para mim, a verdade nunca esperou por eles. Sempre foi minha para carregar. Obrigada por ouvir a história de Lia. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias inspiradoras, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.